Quais são as consequências da pessoa que tem o hábito ali de ter muito pico glicêmico no dia a dia dela? Comendo doces ou comendo pães e coisas assim. Boa. Lutz, você viu que eu só falei né? Basicamente o que tá acontecendo para uma questão fisiológica, que é, ou seja, o corpo humano reagindo, né, frente a algumas situações. Só que para nível até explicativo, eu tenho que separar algumas coisas, porque senão é muita coisa que interage nesse momento, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma situação de estresse, ansiedade, os batimentos cardíacos aumentam, a respiração fica mais encurtada, essa situação, ou seja, um outro mecanismo fisiológico, a atividade cerebral fica mais aumentada, microbiota intestinal também é alterada ali naquele momento. Então, as consequências vão para todos os campos também, né? Então, a gente não está falando de um dia, a gente não está falando de uma semana, a gente está falando de realmente, né, digamos, dias, meses, anos fazendo isso. Aí sim, o normal é que grandes alterações de glicose frequentemente vai vir como básico, né, um aumento de peso. Então, para o básico. Por quê? A célula vai ter que receber essa glicose, né, células do corpo todo, tô falando, tá? Receber essa glicose, o açúcar, e não só isso, porque eu sempre brinco que ninguém come pote de açúcar, né? Ninguém Exato. abre o potão de açúcar e fica dando colherada. Ela vai comer muitas vezes em forma de chocolate, de bolo, de sorvete, de fast food, bolacha, até mesmo salgadinho, lasanha de congelada. Então ali são vários tipos, né, de açúcares em geral, em carboidratos, né, carboidratos mais simples, né. Depois eu quero entender, só pra gente não abrir mais um parêntese, mas depois a gente pode aprofundar nisso, tipo assim... As diferenças. O que é carboidrato e como é que isso se relaciona com a palavra açúcar? O que é exatamente o açúcar do sangue, que é a glicose? Enfim, depois a gente fala disso. Tá, Frutose tem essa parada também? Isso, esse tema eu separei aqui, vou até abrir o caderninho depois, que vai ser bacana. A um nível fisiológico, né, natural, que o caminhar da carroça vai seguir, é que, como eu falei, esses açúcares, né, vão vir junto com muita gordura. Então, já viu como é que é feito um bolo? Já fez alguma vez bolo na sua vida? Já. Cara, é uma das coisas mais... Enquanto você tá fazendo, você fala, meu Deus, eu vou realmente comer isso? Exato. Parece... Aí o racional fala, será que é comestível mesmo isso? É, cara. Então, a base, farinha, ovos ou só a gema, aí bate as claras em neve separada, alguma coisa do tipo, uma xícara de óleo e uma xícara de açúcar. Mano. Pois é. Essa mistura, Lutz, do açúcar, né, dos carboidratos simples com gordura, o jogo assim, o jogo que eu brinco, né, da vida, assim, do estímulo, é muito apelativo. É muito prazeroso isso. Pro organismo todo. A gente não come óleo com açúcar, então. Mas, cara, existem receitas que são fritos no óleo, um doce. Faz sentido. Faz sentido. Um donuts. Um bolinho de chuva. Verdade. E você só empana ele no açúcar. É basicamente massa, açúcar e óleo. Verdade. Meu Deus. É louco, mas é assim mesmo. Então, assim... Ou seja, o excesso de calorias, e aí que a gente tá falando agora, é o carboidrato associado à gordura, vão ser um excesso de calorias. Quando ultrapassamos, então, nosso consumo calórico, costumamos ganhar peso. Aí que a gente começa, então, a arrumar vários problemas metabólicos. Inicialmente, uma resistência à insulina, ou seja, a gente começa a ficar resistente àquela insulina que tentou baixar nossa glicose. Então, mais insulina precisa ser liberada para baixar o mesmo tanto de glicose. Por quê? Porque a insulina, digamos, vamos supor, 1x de insulina já não é mais o suficiente. Então eu tenho que liberar, então, 2x de insulina na sequência. Cara, é a primeira vez que eu entendi o que é uma resistência à insulina, depois de ouvir isso tantas vezes. Fico feliz. Com você, cara. Pô, fico feliz. É engraçado, né? Porque a gente ouve esse nome, resistência à insulina, resistência à insulina. E aí você fala, mas... Por quê? Tá falando de glicose? Como a insulina tem relação com isso? O nosso corpo começa a se tornar resistente à ação daquela insulina. E, na verdade, o nome completo seria resistência periférica na periferia à ação da insulina. Ou seja, a ação dela, ela só tá ali porque houve um aumento de glicose. Então ela tá querendo baixar. Só que o tecido muscular, principalmente nesse caso, ele não é sensível à insulina. Nós precisamos nos tornar mais sensíveis à insulina e menos resistentes a ela. Esse é o problema.
nós estamos cada vez mais resistentes porque não nos movimentamos. Que explicação boa. Obrigado. A ideia, então, principalmente o músculo. O músculo tem que estar muito ativo porque, cara, ele metabolicamente é um órgão que custa, né, para o nosso corpo pelo menos 29%, 30% da nossa energia diária. Então ele é um órgão que precisa estar constantemente usando. O seu coração vai estar batendo todo dia, seu cérebro vai estar funcionando todo dia. Só que, digamos, o que importa mesmo é principalmente o tecido que seja meio que metabolicamente ativo. E o que mais ajuda é a musculatura. Aí que entra o exercício físico. Mas não, depois eu vou fechar lá com o negócio de exercício físico para depois falar mais sobre ela. O ganho de peso, o que vai começar a fazer? O ganho de peso, quando a gente está falando, Lutz, não vai ser de massa muscular. Vai ser de gordura. E essa é a nossa habilidade evolutiva. Adquirir gordura. Então, cada célula de adipócito, né, que a gente fala célula de gordura, ela consegue ali crescer de acordo com o que você vai, tipo, alimentando ela. Porque ela também é sensível à insulina, ela quer captar aquilo ali. Por isso que existem muitos profissionais que falam assim, o problema do mundo é a insulina. O problema não é o mundo. O problema não é a insulina. O problema é que as pessoas se tornam resistentes à insulina por comer calorias em excesso. O resumo da coisa é esse, não é o problema a insulina. Vamos equilibrar esses efeitos da insulina com um estilo de vida mais saudável, que isso é o que vai favorecer. Se torna muito mais sustentável para alguém do que simplesmente culpar, né? Dizer que um culpado é um hormônio do seu corpo. Só que se a pessoa está já resistente, né? Ela tem uma pré-diabetes aí, feito por exames e tudo mais, né? Aí a consequência que você me falou é um pré-diabetes. E tem aquela famosa hora que vai no médico, você tá com pré-diabetes. Se você não mudar a sua alimentação, se você não mudar seu estilo de vida, se você não fizer exercício, você vai ter diabetes. O que é diabetes exatamente? É a resistência à insulina. Perfeito. Depois que realmente ela não consegue mais agir tão bem mesmo. Então, digamos assim, você liberou 1x lá que eu falei. Beleza, baixou no começo e tal, depois com o tempo 2x não baixa, 4x não baixa. Chega uma hora que 8x não baixa. E aí, sua glicose basal de jejum, em vez de ser aqueles 85, 92 que eu falei, passa a ser 145, 160. Exatamente. Cara, num parênteses aqui, minha genética familiar, né, da parte da minha mãe, que são orientais, tem um favorecimento muito grande de ter problemas de diabetes, né? Minha mãe não tem por quê? Porque ela se movimentou muito durante a vida. Ela sempre trabalhou em pé e tudo mais, como cabeleireira. Minha tia já tem uma resistência maior. Meu tio tinha 300 de glicemia em jejum. 300, cara? Mas o que isso causa no cara? Tipo assim, qual que é o problema de ter 300, por exemplo? Esse açúcar, essa glicose, ela é danosa a tudo. Principalmente aos néfrons, às células dos rins. Então, as coisas começando a conectar quando falam sobre diabetes. Exatamente, porque provavelmente você já ouviu que quem tem diabetes tem favorecimento em ter perda de algum local, perna, dedo, amputar. Por quê? Porque ali começa a formar, não consegue circular mais corretamente essa glicose no sangue. E geralmente são a periferia, as extremidades. Começa às vezes com um dedão, começa às vezes com uma perna, com um pé. Cara, mais um parênteses. A amiga da minha mãe faleceu dessa maneira. É uma coisa muito difícil. Tipo assim, por isso que eu falei, não pode deixar chegar nesse nível. A gente tem que impedir o máximo com conhecimento mesmo. Porque a informação, ela consegue trazer isso. Então, voltando pra cá. O que vai, né, a questão do que você falou, né, do efeito da glicose muito alta. Aí, primeiro, a glicose está muito alta. Ela tentou ir para vários tecidos, beleza, não conseguiu. Ela começa então a ficar com muita glicose na célula de glóbulo vermelho, nas hemoglobinas. Aí vem um exame que chama hemoglobina glicada. Ela tem uma glicação. Porque ali ela está presa, aquele açúcar mesmo está preso naquele glóbulo vermelho. Sempre vai ter um pouco. Onde que a gente não quer que ela esteja muito alta. Então, quando ela passou de 6,1, essa pessoa já está diabética. Porque essa hemoglobina, ela não veio de hoje, Lutz. Ela veio pelo menos de 60 a 90 dias atrás, onde tem uma renovação de hemoglobina. Então, essa pessoa já está numa má alimentação, no mínimo
120 dias, que são, né? Pelo menos aí contando uns 4 meses. No mínimo, do mínimo. Né? Então, por isso que quando chega num ponto, às vezes o médico vai falar, ó, você tá com pré-diabetes. Meio que se você continuar por esse caminho, você vai se tornar diabético. Existe remissão? Existe. Só que anos, às vezes, de diabetes, dificilmente as pessoas conseguem voltar, vir para uma remissão. Às vezes consegue, mas não é tão fácil assim. Essa não é a regra, né? Não é a O que a regra. gente mais vê é a galera que não consegue. Exatamente. Do pré-diabetes é muito tranquilo voltar. Tipo, eu não vou falar essa frase, senão as pessoas vão relevar, né? Mas é bem mais tranquilo, né? E é assim, imagina que para qualquer caminho, se você tá num caminho sempre bom e você dá um desvio para ficar mal, você consegue se recuperar rápido. Se você tá num caminho ruim há muito tempo, demora-se um certo tempo para você conseguir melhorar. E às vezes não tem mais volta. Se você amputou um membro, Já não era. tem mais volta. Questão renal é isso que um dos meus trabalhos de faculdade foi em clínica de hemodiálise. Sabe o que é isso? Não. Quando o seu rim já não tem mais capacidade de filtrar o seu sangue, o rim é o filtro do corpo praticamente, tem que ir num local onde tem uma máquina, ela puxa todo o seu sangue e ela vai filtrar, tirar toxinas, que é uma coisa que seu corpo tem a habilidade de fazer, seus rins têm capacidade de fazer. E você fica ali por pelo menos umas 4 horas, no mínimo umas 3 vezes na semana, para filtrar tudo aquilo e voltar o seu sangue de volta para você. Porque seu rim não tem mais capacidade de fazer aquilo. Isso a gente chama de doença crônica não transmissível, uma doença renal crônica. Ou seja, o que é crônico? A cronicidade ali de acontecer várias coisas repetidamente. Foi efeito ruim nesse caso. Então... Isso, eu posso estar errando muito aqui, Pode mas falar. só pra tirar uma dúvida. Quando chega nesse estado e a pessoa ignora, é aqueles casos que a gente vê, tipo, a pessoa mijando sangue, ou não tem nada a ver. Mijando sangue não, né? Mas mijando sujo, assim, vermelho. Então, é curioso o que você perguntou, mas o que foi, se eu não me engano, não lembro se foram os egípcios, não vou saber explicar quem, mas que eles começaram a observar essa questão de diabetes, foi na Europa, justamente porque urinava e vinha formigas, porque estava urinando muito açúcar, muita glicose. Caramba, cara. E aí juntava ali, tipo, né, assim, as formigas mesmo, porque tá falando, bom, elas identificaram que tem açúcar ali, e aí começaram a pegar aquilo ali. Então, é um residual, né, do que tava excedendo. Só que imagina que o néfron é tipo assim, e a molécula de açúcar é assim. Ela vai danificando os rins. Por isso que é perigoso ter essa glicose aumentada, que foi o que você me perguntou. Beleza. Aí eu tô falando só alguns pontos. O aumento de peso, a pessoa começa a ter aumento daquela célula adiposta, né? Célula de gordura. Tá aumentada, aquela célula sinaliza, então, mecanismos inflamatórios. Aí tem vários nomes, tem TNF-alfa, tem interleucina 6, que são sinalizadores de inflamação, pró-inflamatórios. Por isso que tem aquela velha frase que fala assim, uma pessoa obesa normalmente tem a tendência a ser mais inflamada. Mas, cara, esse negócio da inflamação, tipo assim, eu vejo dois lados, assim, da galera da nutrição. Uma galera que fala que isso realmente é algo impactante, etc. E uma outra galera que fala assim, não, isso nem existe, tipo... Já viu esse papo? Qual que é a verdade nisso, cara? A verdade é que sempre vai haver inflamação. E isso realmente afeta, por exemplo, a sua, sei lá, vamos dizer, cognição ou até a sua questão de seu metabolismo. A inflamação, ela é uma sinalização do seu sistema imune, que tá ali avisando. E aí, células de defesa vão ficar ali sendo recrutadas. E é esse meio que o perigo. Só que também, ao mesmo tempo, Lutz, tem o seu lado benéfico. Por exemplo, quando você bate seu joelho, seu cotovelo, lá no Gil, e começa a ficar meio roxeado, as células de defesa estão avisando ali, falando, olha, precisamos aqui que tem uma inflamação, vamos começar a melhorar. Qual que é uma das sensações? Calor, dor, o rubor que a gente chama. Aquela sensação ali é a mesma quando você vai numa academia, se exercita e seu músculo fica dolorido. A sinalização é de um processo pró-inflamatório. Mas por que isso não é um problema? Aí que tá o grande segredo, Lutz. Lembra que, voltando àquela analogia de quase como se o que você faz meio que com esforço, parece que o corpo ele te recompensa mais? Lembra?
aquilo ali é uma sinalização que é boa, porque ela dura pouco tempo. Ela, digamos assim, no seu músculo, você vai chegar num momento que tem um certo rompimento de fibras, uma sinalização ali, que vai gerar um processo pró-inflamatório. Só que o seu organismo, aí que vem a sua genética, ela entende a sinalização, que a gente chama de fatores de transcrição, vem como se fosse um código de barra, ela lê aquilo e fala, eu preciso gerar uma resposta anti-inflamatória. E você começa a ter benefícios por aquele músculo ser ativo. Até arrepiei aqui, porque o negócio muito foda. É muito louco. É muito louco. É como se minha genética tá ali e você mandou uma informação de fora do ambiente e você vai lá, sinalizou pela sua musculatura. A sua musculatura, então, vai gerar vários mecanismos para beneficiar. Por isso que o exercício é tão bom. Para se adaptar, exatamente, para se moldar. Por isso que no final que a gente busca, o resultado é esse. Se a gente pudesse, a gente fosse transparente, pudesse ver tudo isso, todo mundo ia fazer. Porque é muito legal, né? É muito legal de ver. É muito legal de ver. Pra você é meio transparente, né, cara? Que você estudou tanto isso que você já consegue imaginar essas coisas claramente, né, cara? Cara, se eu te disser que eu só fui aprender porque eu vi. Tipo... Entendi. Eu ouvia na faculdade, minha professora colocava lousa ali lotado e eu tentava decorar. E eu falava, nossa, meu cara, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber isso? Aí eu decorava pra prova e, tipo, dali 2 dias esquecia. Eu falei, nossa, não vou saber. Uma vez eu vi um vídeo, por acaso, que a professora deixou ali. Eu falei, caramba, é assim. Porque aí, não sei lá, como eu aprendo, como cada um aprende, mas as imagens me ajudaram a, tipo, visualizar o que tá rolando. Né, ali, como se fosse uma máquina mesmo. Exatamente. Aí vem né, vou aproveitar então já entrar nessa parte de musculatura. Quando a gente movimenta o músculo, seja um bíceps, uma corrida, qualquer coisa que você vai fazer, seu músculo ele sinaliza alguns mecanismos, esses fatores de transcrição. Um deles, né, alguns grupos, né, as miocinas, também a gente chama de exercinas, porque estimula, né, através dos exercícios, essas miocinas. Uma delas, que é a principal, que foi descoberta em 2012, se eu bem me lembro, a irisina. A irisina vai lá, ela sinaliza. A irisina, olha como o nome é engraçado, porque Íris era a deusa grega da mensageira, da mensagem. Então, o que ela faz no corpo? Ela manda uma mensagem e vai percorrendo a corrente sanguínea, avisa o cérebro, avisa o coração, sinaliza mecanismos genéticos para conseguir aumentar o BDNF no cérebro, fator neurotrófico derivado do cérebro, para se moldar frente às experiências. Ele faz isso no coração. Outra miocina, o VEGF, ele consegue fazer com que estimule novos vasos. Você ter angiogênese, que a gente chama. Gênese de novos vasos. Caramba, cara. Pra circular mais sangue. Não sabia que isso era possível. É óbvio, né, que é possível, mas ninguém imagina, né? Cara, ó por que não parece tão óbvio. Você já viu aí, às vezes, por notícia, jogadores de futebol que faleceram por um infarto. Do nada, num jogo. Teve uma galera recentemente aí no triatlon, teve até recentemente, em algum desses campeonatos grandes aí. E aí você vai ver a idade. 25, 35, 32, abaixo de 40. É mais fácil nós morrermos de infarto agudo do miocárdio, ou seja, um infarto fulminante que nos mata com menos de 45, 50 anos do que depois. Por quê? Porque quando a gente vai envelhecendo, o nosso coração ele vai tentando então arrumar novos caminhos e criando novos vasinhos. As varizes, muitas são vasinhos novos que estão aparecendo porque o sangue vai para a periferia e não consegue ter força para voltar. E começa a criar novos vasos. Então, por isso que interessante. Se a gente quer manter saúde lá na frente, a gente tem que fazer coisas hoje. Entende? Por causa desses estímulos crônicos, pro lado bom, né? Que nós vamos fazendo durante a vida. Então, todos esses mecanismos aí são basicamente o que o cérebro precisa, o que o coração precisa, o que o músculo precisa estar ali, eu brinco, circulando ali, o TOD, sabe? Então, por isso, quem se movimenta mais, ela consegue justamente não ter essa resistência à insulina. Não é certo 100%, porque também a alimentação tem que casar. Tipo assim, um cara que se exercita todo dia, pra ele gerar uma resistência à insulina, ele tem que comer muito mal, né? Tipo assim, um nível absurdo, ou não? Ele tem que ter uma predisposição genética muito grande, primeiro ponto, né?
E ele tem que estar também com excesso de peso. Um sobrepeso, já uma obesidade. Então, o cara que tá ali normalzinho não vai ter essa preocupação. Dificilmente. Mesmo que todo dia ele coma pão e de manhã e à tarde come um bolo. Se ele tá ali shapeadinho... Desde que as calorias estejam adequadas com o dia dele, entendeu? Porque ainda o que vai fazer essa pessoa ganhar gordura, né? É adquirir excessos de calorias. Pode ser que ela, vamos supor, ela come, pra dar números, 2.000 calorias ruins, né? Umas boas, umas ruins. E ela muda a alimentação para 2.000 calorias boas, certinho. Às vezes a composição corporal dela muda. Ela começa a perder um pouco de gordura, começa a ficar com mais tônus muscular, enquanto se exercita, obviamente. Ela começa a mudar a composição corporal dela, mesmo que as calorias estejam iguais. Porque macronutrientes e esse equilíbrio de glicose e insulina que ela foi fazendo, foi melhorando tudo.